Fala mestres, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Mestre do Photoshop. Eu me chamo Victor Freitas e hoje vamos aprender a fazer esta arte aqui, ó. E antes da gente ir lá pro Photoshop, eu já quero pedir para você já se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e também aproveita e já curte o vídeo. Então, bora lá ver como fazer esse tipo de arte. Aqui, pra gente não perder muito tempo, eu já tenho um documento aqui, a nossa cabeça recortada. Eu não vou entrar muito em detalhes de como fazer o recorte, porque já tem um vídeo aqui no canal. Então eu vou deixar um card para você assistir essa aula de como recortar o fundo das imagens. Aqui eu peguei essa cabeça, então aqui, né, dessa estátua. Eu quero dividir aqui um pouco. Como que eu vou colocar? Então eu vou colocar aqui umas guias, ó. Caso sua guia não esteja aparecendo, só a régua ali em cima, você pode apertar Ctrl e R. Ou você pode vir aqui em visualizar e depois você tem réguas, tá? Então ele vai aparecer aqui a régua, é só você clicar em cima dela e você consegue trazer ela aqui, ó, para a imagem. Então acho que aqui, ó, já fica bem interessante. Eu vou fazer apenas esses 3 cortes aqui, que acredito que já serão o suficiente. Tá bom? Então aqui é só para a gente imaginar um pouco de como seria um corte, né, dessas imagens aqui, para a gente fazer aquele efeito. Então eu vou fazer aqui agora, eu vou duplicar essa parte aqui, dessa cabeça, e aqui eu quero trazer essa parte aqui de cima. Então eu vou selecionar essa parte e depois eu vou aplicar agora aqui, ó, a máscara. Então eu vou ter só esse espaço aqui. Eu vou levantar ele mais um pouco, então eu vou tirar ele da posição original. Eu posso até utilizar aqui a camada anterior e posso diminuir a opacidade, o preenchimento, só para a gente visualizar aqui o espaço. Então a gente tem aqui essa camada aqui de cima, então aqui a gente consegue ir fazendo os ajustes. Então, como a cabeça ela é oval, a gente precisa ajustar a circunferência ali. Mas isso eu vou utilizar aqui uma ferramenta de elipse e vamos criar aqui, ó, a parte aqui da elipse que a gente vai utilizar. Então eu vou colocar mais ou menos aqui do tamanho da cabeça. Eu posso trazer um pouquinho para baixo, deixar um pouco aqui, tudo bem. Depois a gente pode arrumar um pouco esse espaçamento. E aqui na cor, vamos buscar aqui uma cor aqui que seja bem interessante a gente fazer. Eu vou utilizar um pouco mais desse azul aqui bem claro. Ótimo, aqui a gente já tem um pouco dessa visualização. Depois a gente pode até, em questão da máscara, arrumar aqui também, mas por enquanto a gente tem elipse. Aqui vai ser o recorte de cima, tá? Então mesmo se eu trouxer aqui para a camada aqui de baixo, ó, se eu tiver aqui a máscara, a gente pode ajustar. Mas aqui não tem problema, aqui a gente pode deixar aqui por cima mesmo. Então praticamente já temos aqui, vou colocar aqui, ó, corte 1. Agora eu vou fazer de novo, eu vou duplicar essa camada. E agora a gente vai fazer o segundo corte, que é dessa região aqui, certo? Então aqui a gente vai ter o segundo corte, eu vou fazer aqui a máscara novamente. Então desse aqui a gente vai aumentar o preenchimento, ó, que agora a gente consegue visualizar melhor. E uma das coisas que eu quero fazer aqui é que cada parte ela tá em uma posição diferente, numa perspectiva diferente. Então para isso aqui eu quero testar o seguinte, eu vou aproveitar a elipse anterior, já que é do mesmo tamanho dessa parte superior aqui da cabeça, desse primeiro corte, eu vou clicar nessa camada, né, dessa elipse, eu vou pressionar o Alt e eu consigo trazer para baixo dessa cabeça aqui, eu posso colocar em outra posição, ou eu posso fazer isso aqui diretamente aqui na arte. Se eu pegar e arrastar, ele vai vir para cá, tá? Então depois eu posso vir aqui do ladinho e ajustar aqui onde eu quero que ele apareça. Então a gente tem essa parte daqui, e aqui a gente pode ir ajustando aqui da melhor forma. Então vamos descer mais um pouco, para ele vir para cá. Temos que ajustar um pouco a cabeça, vou tentar trazer um pouco ela para cá. Eu vou selecionar as duas camadas aqui. Eu vou aqui agora na ferramenta de transformar e vou fazer uma transformação livre. E eu posso girar aqui, ó, deixar em uma outra posição, que isso aqui ele já causa um efeito bem interessante. Vamos aproveitar aqui, então, que a gente tem o tamanho dessa elipse, a gente precisa só ajustar ela mais um pouco. Então eu vou fazer aqui um pouco de ajuste e vou deformar um pouco. Então eu vou colocar um pouco para cá, trazer esse para cá, e aqui a gente consegue fazer um pouco dessa deformação, que vai causar um efeito bem interessante. Eu posso usar também a perspectiva, se eu quiser.
Depois a gente vai ajustar mais algumas outras coisinhas, mas aqui já vai ficar bem interessante. Então temos que ter as pontas muito mais próximas aqui e beleza. Aqui a gente pode ir ajustando algumas coisinhas, então por exemplo, tirar um pouco dessa rebarba. A gente vai ajustar um pouco da elipse um pouco depois, tá? Eu só estou fazendo aqui os ajustes que são esses recortes, que já fica legal aqui na arte, e depois a gente vai ajustando. Então aqui ele vai ser o corte 2, e agora o que falta para a gente fazer é o terceiro corte. E ainda tem a parte do pescoço para baixo. Então a gente já tem esses dois cortes. Então vamos supor que aqui subiu um pouco, né? A gente tinha aqui a referência aqui embaixo. Nessa área eu vou fazer ela um pouco para o fundo, um pouco para baixo. E do pescoço também. Então a gente vai inverter um pouco a posição dessa elipse. E aqui mais uma vez a gente vai fazer aquele processo do recorte. Eu vou duplicar a camada, coloco a elipse, faço recorte. Então agora eu vou agilizar aqui para a gente não perder muito tempo nessa parte, porque eu já mostrei um pouco antes. Então bora lá fazer essas edições aqui. Chegamos então no primeiro resultado. Aqui a gente já tem um resultado que é até legal. Então só fazendo aquele mesmo processo que eu fiz de colocar a elipse aqui, fazer todo o recorte e duplicando a camada, já dá um resultado legal. Mas agora vamos só trocar as cores, porque já vai ficar bem interessante. Então aqui no primeiro recorte, a gente já tem esse azul, que é o que eu quero. Agora no recorte 2 aqui, a gente vai vir aqui nessa camada, que é a elipse que a gente fez. Se a gente clicar duas vezes, como a gente fez uma forma, a gente pode trocar a cor dela clicando duas vezes, abre a caixa de seletor de cores e a gente pode mudar conforme a gente quiser. Então vamos colocar aqui um pouco para esse roxo. A gente vai fazer isso para as próximas camadas também de elipse. Então vamos colocar aqui o laranja um pouco mais claro. E a última cor aqui, a gente pode procurar alguma outra cor. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem. E a gente pode seguir um pouco mais para o verde dessa forma. Então ótimo. Aqui a gente já tem algo muito legal. O que a gente pode fazer também é acrescentar um fundo. Nesse caso aqui, eu vou clicar aqui no plano de fundo, no background, e aí eu vou escolher uma camada de cor sólida, e aí eu posso trocar a cor pelo que eu quiser. Pode ver eu colocando aqui uma cor escura, ela já fica bem interessante. Vamos só colocar um cinza aqui um pouco mais claro, para a gente ver como que ele vai ficar. Depois a gente coloca outros elementos. Então aqui a gente já tem a nossa arte praticamente pronta. Eu vou tirar essas guias aqui, eu posso simplesmente arrastá-las aqui para cima, ou eu posso vir visualizar, e depois eu posso vir apagar guias. Então, aqui não precisa mais de guias, a gente já utilizou, e agora a gente só vai refinando aqui a nossa arte. Vamos colocar um pouco de profundidade, porque aí acho que vai ficar mais interessante, e depois a gente vai arrumando outras coisas. Como a gente tem essa parte aqui, que é desse recorte, a gente pode criar novas camadas aqui por cima, e ir adicionando os caminhos que a gente quer que pinte aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu vou criar uma nova camada, e depois eu vou apertar o Alt, e eu vou colocar para ele ficar vinculado com essa camada aqui. Então, tudo que eu desenhar essa camada vai estar dentro desse recorte. Então quando eu vier aqui no pincel e escolher a cor preta, quando eu passar aqui com o brush, olha só o que acontece. Ele vai ficar dentro, né? Se eu vier aqui na camada e apertar o Alt de novo, tirar ele, olha como ele fica. Então para que ele fique dentro da camada de onde eu quero, eu vou apertar o Alt, ele acaba vindo para cá. Então aqui a gente vai ajustar algumas coisinhas. Eu vou tirar aqui a nossa suavização, eu vou aumentar o nosso brush e eu vou ajustar aqui um pouco. Em seguida eu vou aqui, em vez de normal, nessa parte de mesclagem, eu vou escolher aqui como sobrepor. Pode ver que já fica bem interessante. Eu vou pintando aqui algumas áreas, eu posso criar novas camadas e fazer o mesmo caminho para que fique sempre na mesma posição. Eu posso ir escolhendo mais um pouco das áreas que eu gostaria que ficasse um pouco mais escuras. Então vou deixar essa aqui como se fosse um pouco mais próxima ali do objeto. E mais uma vez, sobrepor. Se caso ficar muito forte, que eu achei que ficou nesse caso aqui, eu venho aqui no preenchimento ou opacidade, eu posso ir ajustando um pouco mais. Tá? Então aqui ele já fica um tanto interessante. Aqui alguns pontos também do que é possível fazer aqui.
é ver que aqui a gente tem um pouco do cabelo, né? Dessa parte ondulada aqui. Como é uma estátua, então isso aqui, provavelmente, se a gente cortasse, realmente pegasse ali uma lâmina muito fina, assim, de cortasse, a gente ia ver que ia ficar, né, toda essa parte da profundidade, da orelha, do cabelo, já que é toda uma estátua ali. Então o que a gente pode fazer aqui, a gente pode usar essa ferramenta aqui da caneta e a gente pode adicionar ponto de ancoragem. Quando a gente adiciona um ponto de ancoragem, pode ver que quando eu estou aqui em outra posição, ele não mostra o ponto de ancoragem. Ele vai mostrar quando eu estiver bem acima da linha aqui da nossa elipse, né? Da nossa forma. Então aqui eu consigo criar. É claro que se eu puxar aqui para baixo, ele vai acabar puxando tudo. Então o interessante é que eu crie alguns pontos aqui, para que quando eu vier nesse daqui mexer, ele não mexa tudo. Ele mexa somente nesse aqui e o outro ele fique fixo. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ir fazendo aqui alguns ajustes, né? Para ficar aqui um pouco daquele movimento ali que a gente tem do cabelo. A gente vai ficar um pouco daquele ali. Nesse daqui a gente tem aqui uma leve elevação. E nesse caso aqui a gente pode puxar um pouquinho mais para cima. Eu vou ajustando aqui. E aqui eu posso ir fazendo da forma como tiver a minha arte. Aqui parece que tem uma outra elevação, e ó, eu vou subir, e aí eu vou fazendo todo esse processo. Aqui eu posso trazer um pouco mais para cima, e aqui a gente vai dando um pouco de um volume que vai ficar mais interessante a nossa arte. Ela não vai ficar tão reta, mas você já dá um pouco mais de profundidade, você dá um detalhe que já fica rico na sua arte. Então isso já fica bem interessante. Então, esse aqui é um pouco do processo que eu vou fazer agora em sequência para as próximas. Vai ser a mesma coisa que eu fiz para esse corte 1. Eu só vou replicar o mesmo método para fazer para os próximos. Então, mais uma vez, bora adiantar o vídeo para ver como que vai ficar esse resultado. E olha só o resultado que a gente tem até agora. Tá bem legal, né? Olha só. Aqui eu já poderia finalizar a arte e já tem o resultado. Mas a gente pode ir um pouco mais além. Então é importante ver que também essa parte aqui, assim como tem aqui, a gente pode colocar aqui também. E nesse caso aqui a gente só vai precisar aqui refinar, né, o que a gente tem desse corte. É claro que a gente não pode simplesmente arredondar tudo aqui, porque não vai ficar tão certo quanto esse, mas a gente pode tirar um pouco dessa parte aqui que deixa reto aquele corte, que fica uma imagem 2D. E aqui a gente está pegando aquela imagem que a gente tinha 2D e transformando em 3D por conta desses recortes aqui bem malucos aqui que a gente está fazendo. Então nesse caso aqui, a gente precisa o quê? Em cada camada, lembra que a gente tinha aqui a cabeça? Ó, pode ver que aqui é uma das que eu copiei, né? Então aqui, se eu desativar essa parte aqui, ó, pode ver que ele volta ao normal onde ele está, que é esse recorte aqui. A gente tem um corte 3. Então vamos lá, aqui a gente precisa então atualizar essa máscara, então eu vou clicar aqui na máscara e a gente vai atualizar. Aqui o que a gente pode fazer é um demarcador, tá? Que a gente vai precisar demarcar aqui essa área aqui. Então vamos lá, aqui eu vou construir aqui um pouco, de deixar um pouco essa área um pouco mais arredondada. E desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Então estou trazendo aqui, ó, pode ver que já fica bem legal. Então eu fiz essa demarcação aqui, agora eu vou fazer a seleção dela. Então eu vou clicar em OK. Perfeito, aqui fez, e a gente vai atualizar essa máscara. Então, mais uma vez, o que a gente vai fazer? Deletar. Então, deletei aquela região ali que eu não queria. Então, olha só, a gente já tem agora esse. Agora a gente precisa fazer isso no restante, né? Nas principais aqui. Esse aqui já tem, esse aqui a gente pode fazer um pouco aqui. E nesse aqui também ele já está bem resolvido. Então, vamos fazer nessa área. Então, bora lá. Acelera o vídeo aí.
Então tá aí, ó, a gente já fez então uma grande evolução na nossa arte. Eu já ajustei essa parte, ajustei essa aqui também. Então olha só como já tá muito, mas muito legal. Então praticamente aqui, mais uma vez, já tá pronto, ó. Mas a gente vai um pouquinho mais além. Nesse canal aqui você sempre vai aprender que dá pra ir um pouquinho mais além. A gente vai sempre refinando a nossa arte. Eu tô agora no corte 2, ó. Então a gente tem essa seleção aqui do roxo. Aqui a gente trabalhou bastante com preto. E eu gostaria de trabalhar com branco também. Vou criar uma nova camada aqui. Eu vou mais uma vez apertar o Alt para trazer ela para cá. Porque quando eu pintar aqui dentro, ele vai permanecer só aqui dentro, certo? Lembrando que eu estou fazendo isso aqui apenas com o mouse. Então ele tem um pouquinho mais a dificuldade, mas eu quero mostrar para vocês que é possível e você não vai precisar de uma mesa para você fazer isso. Então aqui eu vou pintando um pouco aqui, ó, causando um efeito mais de luz, certo? E aqui na mesclagem a gente pode trocar também, a gente pode escolher outras opções aqui. No caso aqui, mais uma vez, eu vou utilizar o sobrepor, que ele já dá um efeito bem legal, porque ele consegue trabalhar bem ali com a luz. E fica bem parecido a mesma cor. Então aqui, ó, eu vou escolher uma cor próxima, ver como que fica aqui um pouco afastado. Já fica bem melhor, né? Olha só que legal. Aqui a gente pode fazer um pouco também, nessa parte aqui do azul. Então eu já vou deixar como sobrepor aqui e vou aumentar aqui um pouco o tamanho do brush. E a gente vai pintar um pouco essa área aqui, ó. Ficou bem legal, né? Bom, pra gente finalizar tudo aqui e ajustar um pouco, né, dessa profundidade que a gente tem aqui, já que aqui não tem nitidez, aqui tem muita nitidez. Então aqui eu vou fazer aqui da melhor forma. Eu vou agrupar aqui todos, eu vou colocar como edição original, porque eu não vou querer mexer nela. Vamos supor que depois eu precise de alguma coisa, eu quero salvar isso aqui também, então não esqueça de salvar seu documento agora. Então você salvou, eu vou duplicar esse grupo aqui, eu vou desativar aquele outro e vamos colocar aqui na edição final. Vamos colocar que seria edição final. Eu vou vir em cada uma eu tenho aquela pasta de corte 1, corte 2, certo? Então eu vou vir aqui agora, eu vou selecionar toda aquela parte que a gente fez de sombra e luz junto com aquela elipse, aquela forma de elipse que a gente criou lá desde a primeira. Então eu estou fazendo aqui na azul primeiro. Então nesse caso aqui, eu vou pegar todas essas camadas, botão direito e mesclar camadas. Feito isso, ele vai criar uma camada inteira aqui. E aqui agora a gente precisa, né, aplicar o blur, né, deixar sem desfoque essas regiões. Em seguida aqui a gente vai vir em filtro, galeria de desfoque e depois desfoque da íris. Clicando aqui, ó, pode ver que ele já vai criar uma variação dessa íris, aqueles pontinhos, a gente vai colocar no meio da elipse. E pode ver que, ó, ele vai pegar foco até aqui, ó, até essa área. Então ele tá desse formato aqui. A gente pode até ajustar, deixar ele na forma aqui da nossa elipse. Posso ir arrumando aqui e eu posso ir aumentando. Então aqui é importante você ver, se a sua foto ela estiver totalmente nítida em todo o campo, perfeito. Você não precisa fazer esse passo. Esse aqui eu estou fazendo porque tem desfoque, tá? Então, o desfoque ele vai aplicar dessa bolinha aqui até essa. Então é como se tivesse uma outra bola aqui dentro. Tá bom? Então nesse caso aqui, ó, ele mostra dentro dessa região. Então a gente só precisa visualizar aonde começa a parte de desfoque e ajustar. Eu vou ajustando aqui, então provavelmente aqui o desfoque ele vai chegando mais ou menos aqui. Ele tá forte, tá? Então aqui a gente pode chegar aqui com 7, acredito que já resolva bem. Na verdade até menos. Então o 5 aqui, ele já fica interessante, ó. Já fica bem legal. Depois a gente pode até refinar um pouquinho dessa voltinha aqui, não tem problema. Então beleza, olha só, a gente já tem aqui o resultado, eu vou clicar em OK, e aqui a gente já fez essa parte. Então, olha que bacana que ficou, né? Então a gente já tinha aquela nossa solução de antes, e aqui ele já fica com essa parte. Eu vou fazer agora para o restante, porque a gente precisa fazer o mesmo processo para todas essas partes aqui, e bora ver como que vai ficar o resultado final dessa arte aqui.
E chegamos ao final. Depois aqui eu acabei aqui ajustando algumas coisas, eu coloquei aqui um Camera Raw, um filtro, que aí eu consegui arrumar um pouco mais da textura e da nitidez, então por isso que ele ficou dessa forma. Eu ajustei também algumas cores, uma parte tipo mais de matiz e dessa saturação, então eu ajustei um pouquinho mais as cores aqui, e eu também fiz essa sombra, que foi super simples. Eu simplesmente coloquei um preto aqui embaixo, coloquei um desfoque gaussiano, e pronto, estava resolvido. E o fundo, eu só usei um gradiente que tem no Photoshop mesmo. Coloquei uma camada de ajuste e coloquei um gradiente. Como a outra parte da arte já estava simplesmente pronta, a gente já conseguiu chegar no resultado, aqui foi só um refinamento para deixar a arte mais do jeito que eu gostaria que ela ficasse. Talvez ainda eu mude o fundo, mas desse jeito que tá, eu já gostei bastante, já ficou muito legal. Então tá aí, chegamos, né, no resultado final, conseguimos executar muito bem a nossa arte, ficou muito legal. Eu nunca tinha feito, eu achei que ficou bem bacana o efeito, que fica muito legal e provavelmente eu vou utilizar para outras coisas. Já temos até mesmo um pôster aí, ficaria muito bacana como pôster. Eu tô precisando, né, que a parede tá um pouco branca aqui, apesar de estar com essa cor roxa ali no fundo. Mas já ficaria bem legal de que tivesse um quadro ali, quem sabe esse, quem sabe dos outros vídeos, né, que a gente fez aqui de algumas edições muito legais. Vamos lá, tô preparando ainda a estrutura daqui para deixar um pouco melhor. Espero que você tenha gostado, então não esquece da sua curtida no vídeo, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar com seus amigos, compartilha com seus amigos no WhatsApp e nos seus grupos de Facebook. Meu, isso ajuda pra caramba e aposto que tem muito mais gente querendo saber como que faz esse tipo de arte. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!